Graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos continuar nossa série Chaves de Sabedoria. Por isso vai entrando, vai compartilhando com outras pessoas, vai mandando esse link, esse vídeo, para que o máximo de pessoas sejam abençoados e eles tenham, da parte de Deus, princípios, chaves elementares para uma vida de sucesso, para uma vida abençoada, para uma vida na presença de Deus. Chaves de sabedoria. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais. No nosso último encontro nós falamos sobre o que é sabedoria e aprendemos um pouquinho sobre essa situação. Se você deseja ser um líder hábil na sua família, na sua vida profissional, essa responsabilidade de adquirir sabedoria precisa ser o seu estilo de vida. Crescer em sabedoria, influência e liderança significa um estilo de vida consagrado, santificado, piedoso. Crescer em piedade significa crescer em sabedoria de Deus. Porque Provérbios 1:7 diz que o princípio da sabedoria é o apartar-se do mal. O princípio da sabedoria é a inteligência. Então, nós precisamos realmente crescer em inteligência espiritual, em graça e sabedoria da parte do Senhor. Nós estamos aqui baseados em Provérbios 1, de 1 a 6. O texto sagrado diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. E ele continua dizendo: para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se discernirem as palavras de inteligência, para se instruir o sábio procedimento em justiça, juízo e equidade, para dar prudência aos simples, conhecimento e discrição aos jovens, aos mancebos aqui. Ouça o sábio e cresça na ciência, adquira o entendimento e o poder de se governar, para entender o provérbios, as parábolas e as palavras do sábio e os aforismos, tá bom? Então aqui está o texto sagrado. Quero dar um oizinho para Maria e para o Valdir, Daniel Brunini, o Rildo Almeida, pastorzão querida, Flávia Costa, todos vocês que entraram agora, estão aqui ao vivo conosco. Deus os abençoe, meus amados, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Então nós vamos falar esses principais conceitos que nós aprendemos aqui nesse texto sagrado de Provérbios, capítulo 1, de 1 a 6. Nós já falamos sobre o que é sabedoria. Agora nós vamos falar sobre instrução, discernimento, inteligência, prudência, conhecimento, discrição, ciência, poder de se governar e entendimento. Então, são palavras que têm correlação com a sabedoria. Quem anda em sabedoria anda nessas palavras que nós vamos conceituar aqui para vocês. Isso é muito importante. Eu fiz um mestrado em filosofia, uma das coisas tremendas que eu aprendi quando estava estudando filosofia é isso: não basta falar, você precisa conceituar, trazer o conceito, o entendimento de cada palavra. Por detrás de toda palavra existe uma etimologia, existe um significado extraordinário que nós precisamos compreender. Não basta falar, é necessário conhecer. Crescermos em graça e sabedoria diante de Deus. Então vamos começar orando, é claro, pedindo a graça de Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, pedimos a Tua graça sobre nós, o entendimento do alto, a sabedoria do Senhor. Pai, assim como Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo, nos levanta, Pai, em sabedoria e graça, em entendimento, em inteligência espiritual, diante do próprio Senhor, diante das pessoas, diante da igreja, diante, ó Deus, de todas as pessoas que de alguma maneira nós servimos como referência, influência, bênção no coração de outras pessoas. Que possamos ser sábios, assim como Jesus foi. Que possamos usar, Pai, a nossa razão, o nosso entendimento para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos de todo o coração, junto com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira palavrinha que eu quero trazer para vocês, o conceito bíblico, teológico, é a palavra instrução. O que é instrução? Instrução, querido, inclui as noções de correção e de disciplina. Então, toda instrução tem essas duas palavrinhas juntos: correção e disciplina. E não tem como nós vivemos uma vida reta, ética, correta, diante de Deus e dos homens, sem correção e sem disciplina.
está frequentemente acompanhada da palavra repreensão, porque toda instrução é uma repreensão. Por exemplo, pastorear crianças, exige mais do que apenas sentar-se confortavelmente junto delas e expor fatos apropriados sobre um comportamento. Então é muito importante, principalmente nas crianças, elas veem não apenas aquilo que nós falamos, mas o nosso modelo, o nosso exemplo. Precisamos incluir, correção ao ensino das crianças, por exemplo, e fazer com que a sabedoria delas cresça e floresça no Senhor. Principalmente quem é pai, quem é mãe aí sabe do valor e da importância de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos instruir, corrigir as nossas crianças, porque se nós corrigirmos e instruirmos elas, ainda quando forem mais velhos, jamais se desviarão dos caminhos do Senhor. Então é muito importante correção e disciplina. Tudo isso faz parte da instrução que gera, que fomenta, que produz no nosso coração, na nossa vida, a sabedoria. Segunda palavrinha muito importante é discernimento. Discernimento envolve olhar para o cerne de um problema e discernir as diferenças em jogo nas escolhas que estão sendo ponderadas. Olhar para um problema e discernir o real problema, a essência, o cerne, a coluna dorsal, aquilo que realmente precisa ser consertado, melhorado, adquirido, modificado, para que aquele problema seja resolvido. Irmãos, nós precisamos de discernimento. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos espíritos enganadores, que se possível fosse, enganariam até os eleitos. E hoje mais do que nunca, essa ferramenta tão importante, o discernimento, é importante na vida do cristão, tá bom? Uma pessoa sábia, ela possui discernimento. Ela pode ler nas entrelinhas para ser capaz de fazer e perceber qual é a melhor escolha possível nas vastas possibilidades que a vida nos impõe, tá bom? Então é muito importante, um exemplo disso na Bíblia, está lá em 1 Samuel 25, Abigail, que era uma mulher de Nabal, o nome do seu marido era um tolo, um abestalhado, um cara extremamente teimoso, maligno, mas graças à sabedoria de Abigail, toda uma aldeia foi poupada de ser dizimada de Davi e seus soldados, porque Abigail agiu com discernimento, com prudência e com sabedoria. Tanto é que Nabal depois veio a falecer, diz o texto sagrado, a partir de 1 Samuel 25, e Davi ficou tão impressionado com o discernimento, com a sabedoria, com a prudência de Abigail, que tomou Abigail como sua esposa, como sua mulher. Tamanha graça, tamanho discernimento, tamanha sabedoria. Você, mulher que está me ouvindo, olha só que tremendo. Uma mulher sábia, a Bíblia diz, edifica o seu lar, mas a tola com a sua boca o destrói. Então é muito importante nós termos essas percepções, discernir aquilo que está na entrelinha, aquilo que realmente é o problema, e não ficar em coisas secundárias, mas sim naquilo que é essencial para a resolução de conflitos, de problemas e de dificuldades, tá bom? Outra palavra muito importante, a prudência. Prudência é um outro conceito importante que nós queremos trazer aqui para você. O que é prudência? Prudência significa astúcia, destreza, esperteza. Será que você é uma pessoa assim, esperta, desta, assim, que tem destreza, que é habilidosa, que tem astúcia, percepção das coisas e das situações? Então, no contexto da sabedoria aqui piedosa, consagrada, cristã, nós precisamos de prudência, porque a prudência significa astúcia e esperteza nos melhores sentidos dos termos dentro da palavra de Deus. Em Provérbios 1:3 fala de prudência como um bom proceder. Olha só, o prudente é aquele que procede corretamente. O prudente é aquele que pratica a justiça. O prudente é aquele que promove o juízo, aquilo que é certo, aquilo que é errado, sabe separar entre o bom e o mal, o santo e o profano, o correto e aquilo que não é correto. E também fala de equidade, tratar todas as pessoas da mesma maneira, com equilíbrio, com decência, com justiça
e com prontidão. Então é muito importante, junto da prudência tem o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Tratar com igualdade, com justiça as pessoas, com honra, com dignidade e com respeito. Então Salomão, né, é um exemplo disso. Tem um episódio relatado lá em 1 Reis 3, de 16 a 28, onde Salomão foi colocado diante de uma situação bem complexa. Duas mulheres se dizendo mães do mesmo filho. E a Bíblia Sagrada diz que Salomão pegou as duas mulheres, viu aquela situação, não sabia ainda quem era a mãe daquele bebê. A história diz que uma delas, né, teve o seu bebê morto, dormiu sobre a criança e a criança morreu. E aí foi no quarto da sua colega, pegou o filho da outra e tomou para si. E as duas ficaram brigando para saber quem era a mãe daquela criança. E chegaram diante de Salomão. Salomão, graças a Deus, era um homem sábio, era um homem prudente, pegou aquela criança, disse para o seu soldado, levanta a criança e parte, corta no meio, dá metade para cada mãe, já sabendo como é que ia ser a resolução desse fato, com a sabedoria de Deus. E nós sabemos, o texto sagrado nos mostra, lá em 1 Reis 3, de 16 a 28, que a mãe verdadeira se prontificou em deixar a criança com a outra, que não era a mãe verdadeira, que era a que tinha enganado. Ou seja, uma verdadeira mãe, ela se dispõe a abrir mão em prol da vida do seu filho. E a outra, que não era mãe, disse, não, tem que cortar mesmo, e dar a cada uma metade. E ali, através dessa prudência, dessa percepção, desse discernimento, Salomão, antes de cortar a criança, é óbvio, né, ele percebeu quem era realmente a mãe verdadeira. Pegou, disse para o soldado, não corta a criança, dê a criança aquela que realmente é a mãe verdadeira. Então nós vemos aqui prudência, sabedoria da parte de Deus na vida de Salomão, o maior homem, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus. Por isso existem os provérbios de Salomão, que nós estamos estudando aqui, as chaves de sabedoria, e também nós temos Eclesiastes e Cantares, né, de Salomão, que é um lindo texto sagrado da Bíblia Sagrada, além de Eclesiastes, que é o livro do pregador, uma análise final, né, uma reflexão acerca dos principais assuntos da vida. É um livro existencial tremendo, filosófico, né, um grande filósofo que escreveu. Inclusive Salomão é considerado um grande pensador, um grande filósofo. Seus escritos são extraordinários. Nós vemos isso em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares de Salomão. Já Cantares de Salomão é uma carta de amor entre um marido e a esposa, que também, de forma metafórica, simbólica, traz a relação entre Cristo e a sua noiva, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Mas é uma carta de amor, poética, cheio ali de intimidade entre o casal, trazendo a sabedoria de Deus no contexto da família e do casamento. Outra palavra muito importante, conhecimento. Conhecimento. Aperta no aviãozinho, vai compartilhando com outras pessoas. Conhecimento. Então, conhecimento no livro de Provérbios não é meramente saber informação. Tem muita gente que pensa que conhecimento é só saber informação. No contexto bíblico, conhecimento é saber e fazer o que Deus requer da forma mais consistente possível. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. João 17, versículo 3, o texto sagrado nos resume o que é vida eterna. E o texto sagrado diz, e a vida eterna é esta, : que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviastes. Então, o desafio de todo cristão que quer crescer em sabedoria, em prudência, em entendimento, em conhecimento, é conhecer a Deus, Deus Pai e Deus Filho, através do Espírito Santo. Nós vemos aqui toda a trindade envolvida para que você cresça em sabedoria, em maturidade, em inteligência espiritual diante de Deus. Então, conhecimento é saber e fazer o que Deus requer da forma mais consistente possível, tá? Outra palavra, a palavra conhecimento muitas vezes é usada em paralelo com a própria palavra sabedoria. Você vê isso em Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, né? Sabedoria é conhecer fatos, né? Colocá-los de forma habilidosa em prática
no nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer que sabedoria nada mais é do que o conhecimento de Deus aplicado nas nossas rotinas diárias, no nosso dia a dia, tá bom? É uma triste verdade que, infelizmente, né, muitas pessoas têm um vasto conhecimento sobre os fatos da Bíblia, sem qualquer aplicação na vida real. Tem muita gente que é um cabeção com relação às coisas de Deus, ao conhecimento de Deus, mas não coloca em prática na sua vida real, no seu dia a dia. Então, pode até conhecer as coisas concernentes à palavra de Deus, mas não coloca em prática, então não é sábio. Porque a verdadeira sabedoria é ter o conhecimento de Deus e aplicá-lo de forma habilidosa no nosso dia a dia. Nós vemos, né, certos professores, pastores, às vezes até autores de comentários bíblicos fazerem carreiras inteiras a partir do estudo da Bíblia, sem crer em uma palavra do livro que estão de forma minuciosa dissecando, né? Fica só na cabeça, não desce para o coração, não vira vida na vida. Discipulado é vida na vida. Discipular é responsabilizar pessoas à luz da palavra de Deus. Uma outra palavra, um outro conceito tremendo é a discrição. A Bíblia Sagrada diz que nós precisamos de discrição. Discrição aqui nesse contexto fala de planejamento prudente. Planejamento prudente. Ou seja, embora, né, existem muitos exemplos bíblicos disso, Salomão foi selecionado selecionou algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, para que pudesse ensinar seus filhos acerca do planejamento, da importância, do cuidado no fazer as coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, ele observa a formiga, né? E diz que apesar da formiga ser pequena, não ser muito forte, não ter um supervisor rígido cuidando delas, no estio, ou seja, no inverno, prepara o seu pão, né? Ou seja, no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, lá em Provérbios 6:8. Ou seja, a Bíblia Sagrada está dizendo que a formiga, por mais que não tenha, vamos dizer assim, uma liderança formal, alguém que fique pegando no pé dela, ela sabe que ela precisa, no estio, preparar o seu pão e na cega ajuntar o seu mantimento. Nós sabemos, pela vida animal, né, pela biologia, que a formiguinha ela fica acumulando alimento nos seus depósitos ali, nos formigueiros, para que no tempo de estiagem, de dificuldade, de deserto, de fome, ela tenha mantimento para a sua subsistência, né? Então é um exemplo de trabalho com afinco, trabalho árduo. Sabedoria da formiga pode nos ensinar muita coisa. Sabedoria na discrição, em planejar com antecedência para o inverno frio. Então ela se prepara no verão, na primavera, até no outono, para que no inverno ela tenha mantimento para ser alimentada, tá bom? Então é muito importante nós aprendemos com essas figuras naturais ensinamentos e princípios bíblicos para ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças, exemplos naturais de princípios imutáveis, princípios eternos contidos na palavra de Deus. Uma outra palavra aqui que nós mencionamos em Provérbios 1, de 1 a 6, é crescer na ciência. Crescer na ciência. Crescer na ciência. O que significa isso? Crescer na ciência significa receber ou compreender a verdade. Fala também de aprendizado relacionado à sabedoria. Fala de compreender a verdade de Deus de forma suficiente para passá-la adiante a outras pessoas. Ou seja, você tem que ser tão cheio de Deus, crescer tanto na ciência e nas coisas relacionadas a essas coisas gerais do mundo, mas também as coisas de Deus, que você tem a capacidade de passar adiante, de deixar um legado de sabedoria, de prudência, de ciência para outras pessoas, tá bom? Por exemplo, tem um ditado que diz assim: uma névoa no púlpito significa um nevoeiro nos bancos. Ou seja, quando o pregador, né, aquele que está passando a palavra, não é um homem sábio, prudente, que tenha ciência, crescimento em ciência e conhecimento, a igreja vai ser nebulosa, vai ser limitada. Se o pregador é limitado, a igreja vai ser limitada. Se o pregador não é
cheio de sabedoria, graça, inteligência, entendimento, a sua igreja será nebulosa, né? Então essa frase é uma grande verdade sobre pregadores. Uma névoa no púlpito significa nevoeiros nos bancos. Então, quando um pastor falha em compreender o sentido de uma passagem das Escrituras, é bem certo que os ouvintes, aí mesmo eles, não terão a menor ideia do que está acontecendo ou o que o texto sagrado quer dizer. Então, você nunca será capacitado a instruir outras pessoas ou liderá-los, influenciá-los positivamente, se você não crescer em sabedoria, graça, em ciência da parte do Senhor. Seja na palavra, como também no exemplo, né? Paulo fala para Timóteo, torna-te modelo, exemplo dos fiéis. Então é muito importante nós que fazemos parte da liderança, sermos exemplos para as nossas ovelhinhas, sermos exemplos para aqueles que nos seguem, de pessoas instruídas, pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas que crescem na ciência, até que em cada um deles venha a compreensão pessoal da sabedoria de Deus, e cada dia mais os nossos discípulos cresçam nisso, em sabedoria e em ciência, diante de Deus e diante dos homens. E por último, poder de se governar. Poder de se governar é outro fato muito importante, outro conceito muito importante encontrado em Provérbios 1, de 1 a 6. O que é o poder de se governar? Irmãos, é um conselho sábio ou uma liderança acurada, afiada, em outras palavras. Se você quer ser um conselheiro sábio, se você quer ter uma liderança, uma influência acurada, ou seja, afiada, relevante, você precisa poder de se governar. Imagine aqui comigo um navio em um forte nevoeiro, né? Preso aqui em uma perigosa tempestade. O capitão está procurando passar pelas dificuldades, usando vários instrumentos que o navio possui, consultando, né, seus oficiais ali e clamando por ajuda no rádio e talvez se esforçando para enxergar um feixe de luz de um farol mais próximo que esteja daquele navio. Quanto mais seguros e firmes forem os conselhos que nós recebemos ao longo da nossa vida, mais ajuda, no caso aqui, o capitão do navio terá ao enfrentar aquelas tempestades, aqueles desafios. Da mesma forma, irmão, nós cristãos precisamos de conselhos sábios que nos ajudem a navegar pela vida, e esses conselhos, esses princípios se encontram na palavra de Deus. Nós falamos hoje sobre o poder de se governar, foi o último que falamos agora, crescer na ciência, ou seja, inteligência, em entendimento em várias áreas da vida, não só do cristianismo, mas nas áreas gerais da vida. Falamos sobre a descrição, que é a questão de você descrever, planejar, se preparar para um futuro, para as dificuldades que venham lá na frente. Falamos sobre conhecimento, a importância do conhecimento e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Falamos também sobre a prudência, ou seja, a importância da destreza, esperteza e astúcia, a capacidade de sermos prudentes, e falamos também sobre discernimento e instrução. Tá bom, queridos? De alguma maneira, espero ter contribuído para que você cresça em maturidade, em estatura, em conhecimento na sua vida e no seu coração. Me alegro, né, por ter essas pessoas, queridos irmãos, sempre conosco aqui. Marco Aurélio, lá de Brusque, Precioso, a Flá Alves também. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, querido. Compartilhe esse vídeo através do seu WhatsApp, do seu Facebook, do seu Instagram. Nós precisamos crescer nas chaves da sabedoria. Precisamos ler a Bíblia todo dia, orarmos todo dia, nos consagrarmos, nos santificarmos diante do Senhor. Lembre-se, a verdadeira sabedoria é o apartar-se do mal, é se separar daquilo que é errado, é o conhecimento de Deus, é a inteligência espiritual. E é isso que nós precisamos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero terminar aqui com um texto lindo de Paulo aos Colossenses. Preste atenção no que diz Paulo nesse lindo texto da palavra de Deus. Colossenses 1, 12. Olha só o que diz. 1, 9, tá? Vou ler desde o 9.
O texto sagrado diz assim, Colossenses 1:9: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar, e essa é a minha oração por vocês, não cessamos de orar para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui também, nós vemos entendimento espiritual, vemos sabedoria aqui, vemos conhecimento, frutificando, vida digna, tudo isso, e crescimento diante de Deus e diante dos homens. Tá bom, queridos? Espero que essa palavra de Paulo em Colossenses 1:9-10, você pode ler todo esse trecho a partir do 9, você vai ficar encantado com essa oração paulina, né? Paulo orando em favor da igreja que estava em Colossos, pedindo a Deus que desse conhecimento da sua vontade, sabedoria de Deus, é claro, entendimento espiritual, para que eles pudessem viver uma vida digna, que venha agradar a Deus e que dê muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe. Deixa aí na descrição de onde você está nos assistindo, pedidos de oração. Nós estaremos orando por você. E se Deus tocar no seu coração e você quiser se levantar conosco, ajudar nessa obra linda de Deus, através das nossas vidas, manda um pix lá para o pastor, né? Colabora conosco. Todas as nossas informações estarão aqui no link de descrição. Você pode se levantar como um cooperador fiel na obra de Jesus através desse ministério. Entre conosco, se levante pela graça de Deus, movido pelo Espírito Santo, como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Eu sou o pastor Giovanni, o nosso ministério, a nossa obra, as nossas redes sociais, artigos, vídeos, áudios, cursos online e muito material disponível em áudio e vídeo, estão tudo isso no nosso site casanarrocha.com. Também tem o endereço da nossa igreja ali, os horários de culto, tudo ali disponível para você, para que você cresça e floresça no Senhor. Venha nos visitar. Cultos amanhã, terça-feira, às 20 horas, na Rua Nápoles 2025, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná. E no domingo, às 10 horas, também teremos culto com certeza, tá bom? Você que é de longe pode assistir online no nosso facebook.com/pastor.gil. Os nossos cultos são transmitidos online também para que você possa crescer e florescer no Senhor. Que Deus os abençoe, querido. Quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, colocamos a Flá Alves diante do Senhor, oramos em favor do seu casamento, do seu coração, do coração do seu marido, para que as consolações do Espírito Santo venham sobre eles que perderam um bebê. Pai, mas nós queremos orar em favor deles, que o Paracleto, o Espírito Santo, o Consolador, venha sobre eles, derramando graça e glória, unção e poder. Pai, como nós oramos, ó Deus, queremos a tua sabedoria, entendimento do alto, inteligência espiritual, ó Deus, conhecimento do Senhor. Dá-nos tudo isso que nós ensinamos hoje, que possamos viver isso, que não fique apenas na cabeça, na mente, mas desça ao coração o entendimento das coisas do alto, os princípios e valores do reino de Deus, as chaves de sabedoria, possamos aplicar todos os dias no nosso dia a dia, possamos crescer no Senhor, frutificar, viver de modo digno, a fim de agradarmos ao Senhor e produzirmos frutos para a glória de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa cada irmão e irmã que está conosco, conectado num só coração. Na tua presença nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Te pedimos isso de todo o coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Você que chegou no final, volte para que você possa assistir o nosso vídeo completamente aqui, tá? E compartilhe com outras pessoas. Lembre-se de entrar no site casanarrocha.com, casanarrocha.com. Que Deus os abençoe, um abração, beijão, Deus os abençoe. Tamo junto aí no Senhor. Amém e amém.